Olá, amigos do oestegoiano.com.br de Hoje é Notícias, nosso endereço no Instagram. Aqui estamos hoje, quinta-feira, 13 horas, e sempre nesse dia e nesse horário a gente está por aqui para trazer assunto do interesse da comunidade poraense e da região. E hoje nós estamos com alegria recebendo aqui o pessoal da Polícia Militar, exatamente do Batalhão Rural. Esse será o nosso assunto aqui hoje. Está aqui o Tenente Dayan, ele que comanda o Batalhão Rural, está aqui a equipe dele do dia, que é o Fonseca e o Germano. Esse é o nosso assunto, policiamento rural, porque a gente sabe, infelizmente a gente sabe que a bandidagem chegou também lá nas fazendas, na zona rural, um lugar onde é muito mais difícil de se fazer policiamento. Vamos falar então com o Dayan. Bem-vindo, Dayan, mais uma vez por aqui, grato por aceitar o nosso convite. Nós que agradecemos, Valdeci Marques. Nós somos da Patrulha Rural, Batalhão Rural, e estamos presentes aí para dar sempre aquela sensação de segurança para a comunidade rural, e esse é nosso objetivo, manter a paz e a tranquilidade na zona rural, e com fé em Deus estamos vencendo aí as batalhas diárias que está vindo para nós. Exatamente, Tenente, nós temos tido boas notícias a respeito aí do policiamento e as prisões que são feitas, né? E nós sabemos, Tenente Dayan, que as transgressões à lei, elas estão em todos os lugares. Todos os lugares têm transgressões à lei. Sabemos que chega também lá na zona rural. Quais são, Tenente, as ocorrências mais frequentes lá nas fazendas? Geralmente o que ocorre com esse público, do homem do campo, da mulher do campo, é aquela sensação de estar sozinho, né? Aqui isso traz olhos para a criminalidade. A criminalidade pensa que eles ali, pelo fato de estarem naquele ambiente desassistido, eles pensam que é mais fácil fazer o delito criminoso, a mente criminosa, do que propriamente na cidade, que tem um formato totalmente diferente de policiamento. Então, é isso que nós trabalhamos. O nosso foco é fazer com que a Polícia Militar chegue de forma dinâmica, rápida, no momento de necessidade. Esse é o nosso trabalho que a gente vem objetivando e clareando em toda a região oeste, para que, no caso de necessidade, nós conseguimos ser empenhados e chegar naquele ambiente, ali, naquele local que está necessitando de algum cuidado, o mais rápido possível. Essa é uma das nossas missões. E quais são as ocorrências mais frequentes lá? As mais frequentes aqui comumente ocorrem para esse público rural são furtos. São furtos. Porque o que acontece é que no palco da fazenda, no pasto, eles não conseguem, ninguém consegue ficar 24 horas cuidando. Então, o que acontece nos barracões? Acontece com gado, acontece com algum objeto, carro, alguma situação, veículo, caminhonete. O fato de não conseguir estar presente é o fato que faz com que o criminoso ele migra para aquela situação pensando que vai conseguir iludibriar o trabalho da polícia. Então, acontece a situação, mas graças a Deus nós conseguimos dar a resposta imediata para cada situação pontual. Palavras do Tenente Dayan, ele que é o nosso entrevistado aqui hoje no Hoje Notícias, esse nosso endereço no Instagram, e que fica aí também postado no nosso canal do YouTube. Deixa aqui um comentário seu, para o Batalhão Rural, a dica que você tem para o policiamento que eles fazem. Tenente, e atualmente, já foi dito aí, a população rural ela é muito pequena. Muitos dos que lá trabalham, inclusive, dormem na cidade, o que esvazia ainda mais o meio rural. E essa migração para a cidade, o esvaziamento da zona rural, está contribuindo para mais furtos, não é mesmo? Exatamente. Essa é a situação que infelizmente vem ocorrendo.
conseguimos dar resposta, mas que outrora ocorre. Justamente por isso. O homem do campo, ele tem todos os afazeres, a rotina diária do trabalho rural, mas ele também tem um laço matrimonial com a cidade. Casa aqui na cidade, afazeres aqui na cidade, situações de finalização de compra e venda de gado ou de veículo, ou do próprio grão que está acontecendo agora, que é a soja, milho, etc. Então, essas transações ele precisa de efetuar aqui na cidade. Então, o que geralmente ocorre é que acordam cedo, vão para a propriedade rural, soa o dia todo, faz o que tem que fazer, e aí ele tem que retornar para conseguir fazer o capital de giro, a situação toda acontecer. E nessas situações é que nós ponderamos esses fatos que tipicamente, naturalmente, pode acontecer, que a gente chama de uma pequena facada no homem do campo, justamente por causa dessa duplicidade que ele tem entre o campo, a situação dele de campo e a situação dele urbana. E a ausência lá da fazenda. É nesse momento que acontece o crime contra o patrimônio. E exatamente nesse momento que é ferido o patrimônio na zona rural. Justamente porque a pessoa humanamente não consegue. Humanamente ninguém consegue estar aqui, ali, ou estar com os olhos voltados só para aquilo ali. Por quê? Porque o mesmo corpo, Aldecino, ocupa dois lugares. E é isso que acontece. E aí que entra o trabalho do batalhão rural, da patrulha rural. É nesse momento aí, para que possa acontecer, nós estamos ali para fazer o combate criminoso. Palavras do Tenente Dayan, comandante do Batalhão Rural. Agora vamos falar sobre o Batalhão Rural em si e a estrutura que ele tem, Tenente. Você chega aqui hoje com o Fonseca e o Germano, a equipe do dia, né? Mas aí veículos, contingente, fale sobre a estrutura do batalhão hoje para atender a região. É estrategicamente inteligente a política de trabalho do Batalhão Rural. Eu faço parte, sou comandante do 3º pelotão da 1ª CIA, que respondo por 22 cidades aqui na região oeste. A minha comandante imediata é a capitã Enister Magalhães. O meu subcomandante é um major chamado Márcio de Lima Pereira. E o meu comandante, o comandante do Batalhão Rural, qual eles ficam em Goiânia, é o Tenente Coronel Alexandre Saliba Salles. E o nosso comandante regional, que é o comandante do COC, que abrange o Batalhão Rural, o Batalhão Ambiental e o COD, é o Coronel Marcelo Granja. Então, essa estrutura organizacional, ela é cuidadosamente montada. Nós aqui falando diretamente com a nossa região oeste, nós temos um efetivo fixo de 10 policiais, mas contamos também que férias, licença, etc. Mas, enfim, temos 10 policiais girando em forma de quadrante, o qual eu dividi em quadrante. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. E ali nós colocamos um comandante de cada viatura, a qual temos 4. No primeiro quadrante, subtenente Ailton. No segundo quadrante, o outro subtenente Ailton, que é da região de São Luís, que já pega 9 cidades, que já é Palminópolis, Turvânia, Firminópolis, São Luís de Montes Belos, Aurilândia, Cachoeira de Goiás, Ivolândia e Moiporá, no quadrante 2. No quadrante 3, já temos a equipe quadrante 3, do nosso sargento que está aqui, o Germano, que também tem propriedade em falar em toda a nossa região aqui, é morador de Diorama, está sempre conosco. Então, essas situações ocasionais, ele dinamiza com facilidade, o qual ele tem algumas cidades também. E o quarto quadrante corresponde a Aragarças, Bom Jardim, Baliza e Piranhas. Então, nós temos viaturas entrando de serviço em forma de rodízio
fazendo esse fluxo de policiamento estrategicamente nessas cidades. Aconteceu uma situação, nós voltamos todo o policiamento que nós temos para aquela cidade. Aconteceu em Caiapônia, nós mandamos o que temos para lá. Aconteceu em São Luís, nós mandamos o que a gente tem para lá. Para Garças, de igual forma, Montes Claros, de igual forma. E assim a gente faz a oxigenação do policiamento. Exatamente, a estratégia inteligente de movimentar em toda a região, mas ele falou em São Luís e falou em Araguaça. A geografia aí é muito grande. É muito grande, e para isso nós temos que ter conhecimento de área. Nós temos que conhecer vicinal por vicinal, conhecer rodovia por rodovia, conhecer atalho por atalho, para fazer com que na hora que acontecer o fato, ou até uma previsão de acontecimento de fato, nós conseguimos agir imediatamente para que a situação seja sufocada imediatamente. O que nós fazemos é conseguir o muito que nós temos, o pouco que nós temos, nós conseguimos fazer o muito, mas de forma inteligente e analítica da situação. Por isso é que esses guerreiros rodam muito, estão sempre em contato com o produtor, sempre buscando informações pertinentes, porque através da informação verdadeira nós conseguimos atingir o nosso objetivo. E graças a Deus, esse pessoal que está comigo, alguns estrangeiros que vêm, que é o caso do Fonseca, são a dedo escolhidos, são pessoas profissionais, sigilosas, a qual são da minha inteira confiança. E treinados para a questão rural. E treinados para a questão rural, para o ambiente rural. É justamente isso, irmão Aldeci. É isso que nós fazemos. Fazer com que o nosso efetivo conheça o campo, conheça a situação sazonal de cada urbe, de cada zona rural, porque até a mudança climática daqui para Montes Claros é diferente. Daqui para Caiapônia, Doverlândia, Baliza, a situação gira completamente diferente. Isso aí nós temos que entender a área para fazer um bom trabalho. Tenente Dayan falando sobre a segurança para o homem do campo. Tenente, a gente sabe que o que mais aflige o homem do campo é o furto de gado. Roubo quando é a força, né? E furto feito muitas vezes na madrugada, quando a situação está ali na fazenda de abandono, sem a presença de ninguém. Já foi dito que é onde a população é muito pequena e o homem ainda tem que ter o cotidiano da cidade. Nos fale sobre, até como forma de educar o homem do campo que está nos assistindo, para evitar o furto de gado. Como é que está as estratégias dos bandidos e o que o homem do campo pode fazer para dificultar isso? Aconteceu uma situação curiosa, a qual nós conseguimos prender em flagrante um dos maiores ladrões de gado de uma quadrilha de crime organizado, de furto e roubo de gado aqui na região, em Arenópolis, há menos de 30 dias atrás. Esse criminoso, ele foi no velório de um produtor. Ele foi no velório de um produtor às 8 horas da manhã e participou desse velório com todas as condolências e tudo, até mais ou menos umas 10 horas da manhã no município de Arenópolis. Aquilo ali gerou uma certa suspeição, e o fato da gente ter o trabalho de aproximação com as pessoas, recebi algumas informações atinentes a isso. Então, nós começamos a fazer uma análise dessa situação. Por que é que esse criminoso estaria ali num velório e a zona rural e o local dessa vítima? Onde ficaria? O que esse produtor teria ali no local, naquele momento ali de luto, naquele momento ali, teria para ficar cuidando da fazenda dele? Nenhuma. Então foi justamente em cima disso aí que nós conseguimos vislumbrar uma situação em que esse criminoso foi lá, ficou lá, consternou com a família e em seguida foi para a propriedade rural para efetuar o furto de 15 cabeças de gado. Imediatamente
nós conseguimos fazer esse trabalho de composição de meios. O sargento Germano estava comigo, a outra viatura está lá em São Luís de Montes Belos, a gente desceu todo mundo para cá e a gente montou ali e conseguimos fechar o cerco. Ele já tinha fechado no curral 11 vacas e 4 bois. E aí foi a hora que nós conseguimos fazer o flagrante de delito nele e encurralar a situação. E está preso. E está preso, e muito bem preso, graças a Deus. Atitude de inteligência, né? Verificou que o elemento já era suspeito, né? Estava no velório. Daí acontece o furto lá na propriedade da família que perdeu alguém. Aí a inteligência do batalhão rural conseguiu a prisão. Parabéns por isso. Agora, tenente, as câmeras de filmagem, o armazenamento das imagens estão aqui na cidade por todos os lados, mas a gente sabe que está chegando lá na zona rural também. Quais são os tipos de investimentos assim, em tecnologia que o homem do campo pode fazer também para evitar furtos? Uma situação de extrema competência, eu posso citar o produtor rural Omar Machado, de Doverlândia. Ele tem um confinamento e ali ele consegue fazer todo o monitoramento da onde ele está. Então, a pessoa pensa, é mais um gasto que eu vou ter, é mais uma situação onerosa que eu vou ter. Não, não é. É um investimento que você está fazendo para se precaver. E de outra forma, está ajudando, colaborando com a questão de segurança pública rural. Então, esse exemplo do Omar Machado, muitos outros aí estão trabalhando nessa situação também. Ailton Vilela, de Caiapônia, grandes produtores, Montes Claro, pessoal dos Batistella, trabalha nesse sentido, o próprio Carlinhos Tavares. Então, são situações em que, a primeiros olhos, as pessoas pensam que é um gasto, é uma despesa, mas não é. Ali é uma forma de monitoramento e contribuição para a segurança pública rural. Então, é um investimento que a pessoa está fazendo. E isso aí tem que ser aplaudido, porque inibe muito e ele se sente mais seguro vendo o que está acontecendo no dia a dia. Exatamente. Vale a pena, portanto, fazer um investimento em tecnologia, em filmagem e armazenamento de imagem para a questão aí na zona rural, para evitar furtos. E, tenente, em se tratando de segurança, é importante que haja realmente esse investimento em tecnologia. Mas e o comportamento do produtor? Isso também pode se dar dicas nesse sentido, né? A ausência dele na fazenda, o contato dele de repente com o vizinho, a observação do movimento de estradas, nos dê dicas a respeito de prevenção nesse sentido. Nós chamamos esse produtor de uma vítima fácil. Então, o nosso trabalho também é colocar esse alerta para os produtores, para que eles fiquem em sintonia com os vizinhos, com informações, com o que está acontecendo e dicas de segurança para que ele não se torne uma vítima fácil, tendo em vista a grande demanda, vamos dizer. O homem do campo ele é muito surrado, acorda cedo, tem muitos afazeres, a mulher também, principalmente quem vive de tirar leite e tudo. Essa situação aí envolve muito desgaste físico. Então, esse cuidado que nós temos é fazer com que as pessoas voltem os olhos, as pessoas do campo voltem os olhos, para essa situação não se tornando uma vítima fácil, contribuindo paralelamente para a segurança pública rural. É um trabalho, é uma situação trabalhosa? Nós temos que fazer isso um a um? Temos, mas é uma situação que a gente vê que tem resultado. Então nós pregamos essa política da boa vizinhança, da informação e que ele não se torne uma vítima fácil. Até porque o tráfego de carros e pessoas da zona rural é pequeno. Dá para saber se um veículo diferente transitou.
e aí averiguar e de repente passar uma informação para o policiamento. Exatamente. O que acontece, que a gente frisa muito da situação, é caminhão de gado, gaiola. É comum passar, geralmente é os mesmos motoristas. Então essa situação que tem que ficar atenta para saber qual que é a situação que está fugindo da rotina. Geralmente todos eles têm uma rotina e essa rotina ela é diariamente feita. Então o que fugiu daquela rotina já se torna uma situação de suspeição. Então é ali que é o momento de fazer um acionamento e de buscar a polícia militar, o batalhão rural, para voltar os olhos para aquela situação. É o Tenente Dayan aqui no OG Notícias e no oestegoiano.com.br. A segurança na zona rural é esse o nosso assunto aqui hoje. Tenente, falávamos há pouco sobre a prisão. Prisão importante, recentemente feita em Arenópolis, de alguém que estava aí na mira já da polícia, foi preso, está preso, mas o pessoal do meio rural reclama muito. E aí você vai falar da legislação. Daqui a pouco o elemento está em liberdade de novo. E em liberdade de novo, mais furtos de gado. Nós estamos vendo isso se repetir. Nos fale sobre essas dificuldades aí com relação à legislação que permite ser preso, ganhar liberdade e a reincidência. Eu tenho que falar primeiramente de uma parceria que nós temos com a Polícia Civil, com os delegados Dr. Eric, que responde pelos crimes rurais, o Dr. Igor, que fez esse flagrante aí desse criminoso aí em Arenópolis, Dr. Bruno, Dr. Ramon, que está em Caiapônia. Então nós temos uma parceria que estamos colhendo muitos louros. São profissionais, são delegados de polícia que nós realmente tiramos o chapéu para eles, porque eles realmente preocupam com essa situação e nos atendem nesses momentos que a gente necessita. Atende a qualquer horário, que é uma situação um tanto quanto desumana, fora de horário, fora de escala. Nós trabalhamos em situação de escala. E esse corpo da Polícia Civil, o qual eu citei, com alguns agentes que estão com eles correspondem. E essa coirmã, a Polícia Civil, tem feito uma grande diferença nessa situação da segurança pública. O Dr. Eric corresponde pelos crimes rurais, ele é o delegado de ponto focal aqui. Ele é muito atuante, e nós temos uma linguagem e um trabalho realmente em conjunto aí, o qual a gente consegue filtrar todas essas situações. Foi citado aí a questão da legislação, da situação que ocorre após a situação de flagrância, né? Dependente do crime que acontece, que é o de furto, roubo, ou até uma situação atípica. Essas questões todas, elas são já tratadas pelo Ministério Público, pelo Judiciário, né? O que nós fazemos é o trabalho de execução. Aconteceu a situação, nós estamos ali para pontuar, marcar presença e deixar para a comunidade a sensação de segurança. Aconteceu já vários casos, já assim, da gente conseguir já fazer o flagrante, a situação foi ratificada pelo delegado, foi mandado e por meios que fogem ao nosso meio, conseguiu ser relaxado, né? Mas esse é um trabalho muito bem feito também dos advogados. E isso aí também a gente tem que analisar como louvável é o trabalho deles. E o nosso trabalho é fazer a situação técnica bem fechada para justamente não dar brechas. Nós tentamos fechar daqui, da acolá, dali. Nesse caso aí conseguimos prender também a caminhonete desse criminoso aí, uma Hilux, a qual ela está apreendida, né, pela segunda vez, e com fé em Deus vai ficar um bom tempo. Tomara que fique um bom tempo realmente, e tomara que essa legislação mude, porque está frequente isso aí de prender e soltar.
Nós estamos caminhando aqui para o final da nossa entrevista, hoje falando de batalhão rural, da segurança para o homem e a mulher do campo, a família que lá vive. Tenente, a gente parte para o final, te deixando à vontade aí para colocações que queira fazer a respeito de tudo que foi tratado aqui, do policiamento rural e como chamar esse batalhão especializado. A gente sabe, aqui na cidade, a gente chama 190. E no caso do batalhão rural, oriente aí sobre o contato para chamar, no caso aí, chamar o quanto antes para poder haver aí a averiguação do furto de gado ou de algum equipamento na fazenda. 062 9631 4340. Esse é o Disque Denúncia do Batalhão Rural. Esse número funciona como número fixo, com WhatsApp, com Telegram, e é a forma mais rápida e dinâmica da gente fazer esse atendimento. O que nós fazemos, que vocês veem as placas de cadastro, que estão estrategicamente colocadas, tanto para o pequeno produtor, quanto para o grande latifundiário. São estrategicamente colocadas e ali é feito o cadastro, e ali é multiplicado esse número de telefone, justamente para uma situação de atendimento, a gente conseguir chegar ali. E por que a gente consegue chegar ali? Porque aquela área onde vocês vêem essa plaquinha, Batalhão Rural, Patrulha Rural, ela está monitorada e ela está georreferenciada. Então, essa é uma das situações que nós conseguimos, de forma inteligente, chegar o mais rápido possível, porque nós fizemos todo esse trabalho de campo, de colocar as placas em locais estratégicos, para que, nas vicinais, para que se, por exemplo, ocorreu uma demanda, nós já temos aquela área georreferenciada, cadastrada, com o proprietário, com a marca do gado, e assim vai seguindo o nosso cadastro, que ele é bem amplo, justamente para que, se aquela pessoa necessitar, nós temos ali tudo já no nosso banco de dados para dar uma resposta para a sociedade. O Tenente Dayan falou aí do número para o contato telefônico com o Batalhão Rural. E esse número a gente vai colocar aqui na descrição do vídeo para facilitar aí a comunicação com o policiamento que cuida das fazendas da nossa região. Obrigado, Tenente Dayan, pela presença. Eu que agradeço. Nossa sede do 3º Pelotão é aqui em Porá, que é o coração do Oeste Goiano. Então aqui a gente fica e aqui a gente estabelece todas as estratégias de policiamento nessas 22 cidades que nós fazemos o atendimento. E estamos de portas abertas, esse é o nosso contato, e estamos à disposição também no nosso privado, através do 064 992 25 44 42, que é o meu pessoal. Precisando, estamos à disposição, meu irmão. Você sabe disso, pode contar conosco. Muita disposição, realmente. Até a coragem de informar aqui o telefone pessoal. Parabéns, Tenente Dayan, pela presença. Obrigado pela oportunidade. Parabéns e obrigado pela vinda. Obrigado ao Cabo Fonseca, ao Sargento Germano, que aqui vieram. Foi um belo assunto que a gente aqui desenvolveu, esperamos ter contribuído. A gente finda por aqui esse nosso bate-papo de hoje, quinta. Semana que vem, quinta-feira, a gente volta com mais uma live. Nós vamos falar na semana que vem, quinta, nesse mesmo horário, sobre energia solar. Algo muito importante para todos que estão aí fazendo adesão, significa uma atitude ambientalmente muito correta e economia. Esse será o nosso assunto da próxima quinta-feira. Até lá, abraço a todos!